Existem filmes sobre autómatos. Existem músicas sobre autómatos. Existem museus sobre autómatos. Mas não é bem desses autómatos de que vamos falar hoje. Olá pessoal! Habitualmente o termo autómato é utilizado para descrever uma máquina que funciona de modo automático, daí estar associado a robôs e coisas desse género. Em computação e matemática é mais ou menos isso, mas de uma forma abstrata. É um modelo de computação. Sabes como é? A gente gosta de ter tudo direitinho no papel antes de meter as mãos na massa. Os autómatos de que vou falar são várias vezes designados por máquinas de estados. E para explicar em que consistem, eu vou recorrer a um exemplo em concreto. Imagina que sais de casa para apanhar um metro. Sair de casa, isso é tão 2019, já não tomo banho há 5 dias. E na estação existem vários torniquetes, ou catracas, como se diz no Brasil. Para tu poderes passar, tens de tirar um bilhete e inseri-lo no torniquete. Como é que é, pessoal? Tirar o bilhete, inserir no torniquete. E podemos utilizar um autómato para descrever este processo. Para começar, o torniquete pode estar em dois estados. Ou está bloqueado, impedindo a passagem, ou está aberto, permitindo a passagem de uma pessoa. Se ele estiver no estado bloqueado e tu o empurrares, não vais a lado nenhum, tu podes estar ali a empurrar as vezes que quiseres, ele não se vai abrir, ou seja, vai permanecer bloqueado. Por outro lado, se tu inserires um bilhete válido, ele vai passar para o estado aberto. Quando ele está aberto e tu empurras o torniquete, ele vai voltar outra vez para o estado bloqueado, que é para impedir o marmanjo que vem atrás de ti de passar sem bilhete. E pronto, aqui temos um autómato que descreve o funcionamento deste zingarelho. Em geral, um autómato é uma máquina abstrata que possui um conjunto de estados e instruções de como transitar entre eles, que são indicadas por setas. Vejamos outro exemplo. Imagina que és o chefe de uma sociedade secreta cujos membros são identificados através de uma tatuagem que consiste numa sequência de zeros e uns necessariamente terminada em 1. Quem tiver um código terminado em 0 não pertence à tua seita. À entrada do templo secreto, onde vocês têm lá as reuniões com o oculto e os rituais satânicos e não sei o quê, existe um olho scanner, aqueles que saem assim para fora, tipo no Star Wars, que lê o código de identificação de uma pessoa, né? A pessoa aponta assim o braço, ele tuc tuc tuc, e ele lê o código da esquerda para a direita, símbolo a símbolo, e apenas permite a passagem daquelas pessoas cujo código termina em 1. Se terminar em 0, então ele não abre a porta. Que autómato poderá modelar o comportamento deste olho? Podemos começar por considerar dois estados. Um estado de rejeição, que é ativado se o código lido terminar em 0, e um estado de aceitação, que é ativado perante a leitura de uma sequência binária válida, isto é, que acaba em 1. Antes de começarmos a ler o que quer que seja, nós queremos que ele esteja no estado de rejeição, porque não queremos que ele abra a porta ao nada, né? Logo, dizemos que esse será o seu estado inicial e indicamos isso através de uma setinha. Resta então darmos instruções ao autómato daquilo que ele deve fazer quando está num certo estado e lê um certo símbolo. Ora, se o olho estiver no estado de rejeição e ler um 0, ele mantém-se no estado de rejeição, porque é como se ele pensasse: epá, se calha do código acabar aqui, significa que ele termina em 0 e portanto eu estou perante uma pessoa que não pertence à seita e eu não a quero deixar entrar. Por outro lado, se o estado de rejeição está ativado e ele lê um
1, então ele passa para o estado de aceitação, porque pensa, ok, a última coisa que eu li foi um 1, se o código acabar aqui, então trata-se de um membro válido e eu quero deixá-lo passar. Mas atenção, ele só emite o veredicto final quando lê o código todo. Até porque se ele está no estado de aceitação, mas a seguir lê um 0, ele pensa, falso alarme, vou mas é mudar para o estado de rejeição, não vai ser este o último símbolo que eu leio. Porque nunca se esqueçam, ele lê as coisas sequencialmente da esquerda para a direita e ele só sabe a última coisa que lê, ele não consegue ver para a frente nem para trás, ó, já se esqueceu. Finalmente, se ele ler um 1 do estado de aceitação, ele mantém-se no estado de aceitação, porque são os 1s que nos dão esperança de se tratar alguém lá do oculto. E tcharam! Temos então um autómato que recebe sequências de zeros e uns e aceita apenas aquelas terminadas em 1, como queríamos. Bora testar alguns códigos para ver se a máquina está afinada. Por exemplo, se o input for 1, 0, 0, 1, 0, então ele começa no estado de rejeição, lê um 1, vai para o estado de aceitação, lê um 0, vai para o estado de rejeição, lê um 0, permanece lá, depois lê um 1, aceitação, lê um 0 e volta ao estado de rejeição. É esse aí o seu estado final, portanto o veredicto é não, trata-se de um impostor, eu vou ficar bloqueado e não vou deixar a pessoa passar. Por outro lado, se a sequência que ele lê for 0, 1, 0, 1, os estados que assume são rejeição, aceitação, rejeição, aceitação. E no final ele vai deixar a pessoa passar. E reparem que isto bate tudo certo porque esta sequência termina em 1, a sequência anterior terminava em 0, por isso é que ele antes não abriu a portinha e aqui já abre. Assim, os autómatos também podem ser utilizados como máquinas de aceitação ou rejeição de certas sequências. E eles podem ter vários estados de aceitação e vários estados de rejeição. Pensando nos símbolos 0 e 1 como constituindo um alfabeto, podemos dizer que o autómato que acabamos de construir reconhece a linguagem das palavras binárias terminadas em 1. E agora isto é tipo um jogo, uma fábrica, nós podemos criar autómatos que reconhecem a linguagem das palavras binárias que têm um número par de zeros e um número par de uns, ou podemos considerar, por exemplo, um autómato sobre o alfabeto A, B, C que reconhece a linguagem das palavras em que surge sempre um B antes de aparecer um C e por aí fora. Há muitas possibilidades. Mas atenção! Os autómatos de que falamos até agora são bastante limitados e só servem para reconhecer certos tipos de linguagens, as chamadas linguagens regulares. Para tarefas mais complexas, precisamos de recorrer a autómatos mais sofisticados, com mais apetrechos, percebes? Até porque qualquer computador, por mais avançado que seja, pode ser modelado por uma coisa chamada máquina de Turing, que também pertence à classe dos autómatos. Daí eles secretamente dominarem o nosso mundo. Agora, por favor, alguém que me cale, porque eu podia falar deles o dia todo. Até ao próximo vídeo.